Da recepção ao encantamento. O futuro da hotelaria é muito além do check-in, hein? Hoje o assunto é sobre um tema que está movimentando o mercado do turismo e da hospitalidade. Como a hotelaria tem se reinventado para atender o visitante que está cada vez mais exigente. Você já percebeu como os consumidores mudaram? Hoje, mais do que conforto e boa localização, os hóspedes buscam experiências únicas, atendimento personalizado e aquele cuidado que faz toda a diferença. E nesse cenário, os hotéis estão sendo desafiados a ir muito além do básico. Mas como oferecer tudo isso? Como encantar, surpreender e ainda fidelizar esse novo perfil de visitante? Sobre isso que vamos conversar e falar também das estratégias que a hotelaria está aplicando para atender esse novo perfil de turista, de visitante. Afinal, um bom atendimento não é sorte, é preparo, dedicação e estratégia. Comigo hoje, Paulo Maia, formado em economia, atua há 26 anos no turismo com gestão e hotelaria, diretor do Cindy Hotéis, diretor do Visit Espírito Santo, diretor do Convention de Santa Teresa, proprietário do Chalés Vila Caravaggio em Santa Teresa. Paulo, bem-vindo. Comigo também Sabrina Maia, atuou como bancária por 20 anos, iniciou o projeto Chalés Vila Caravaggio em 21, se apaixonou pelo ofício e é com esse casal que a gente vai conversar hoje. Paulo e Sabrina Maia, bem-vindos! Obrigada por estar aqui. Prazer ter vocês aqui. E quando a gente fala em receber, em hospitalidade, por que a gente pensou muito em trazê-los? Porque quem vive a experiência de hospedar-se no Chalés Vila Caravaggio tem exatamente isso. A experiência que tanto visitante procura, não é? Mas vamos começar lá do início? O Paulo já vem com uma bagagem na hotelaria. De quanto tempo na hotelaria, São Paulo? 26 anos de hotelaria. Aí você começou aonde? Eu comecei no Sesc, estagiando no Sesc no ano de 1999. No século passado. Isso, No século passado. Faz muito tempo. E aí a gente veio se apaixonando pela profissão, né? Receber o turista, de melhorar o nosso atendimento. O lado pessoal também vem desenvolvendo. Me apaixonei pela profissão. Mas você cursou turismo? Não, cursei economia. Economia. Formei economia pela UVV no ano de 2000. E aí a gente seguiu esse trilho. Eu queria ser economista, ministro da Fazenda. E aí não foi esse o caminho que Deus preparou para mim e hoje eu estou na hotelaria. Virou empreendedor. Vamos dizer que está melhor do que ministro da Fazenda? Muito melhor, durmo em paz. Não é? E aí você saiu do Sesc, Coqueiral Praia Hotel também? Isso, segui para o hotel, depois trabalhei na Minuano, fui para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio lá de 6 meses, voltei, trabalhei também no Monte Verde, lá em Pedra Azul. Mas sempre na hotelaria? Sempre. Trabalhei no Grupo Bristol, no Grupo Slaviero, sempre na área de gestão hoteleira. Se preparando, né? Aonde que eu desenvolvi isso, toda essa expertise para chegar onde a gente chegou hoje com o Chalés Vila Caravaggio. Aí você vem da área de economia, aí você tem a sua esposa, que também vem da área de economia, né? Isso mesmo. Ótima tarde, muito bom estar aqui. Então, trabalhei 20 anos no Banco Itaú. Cheguei como telefonista, fui crescendo, trabalhei 20 anos, amava o que fazia. E em relação ao atendimento, sempre atendimento ao público, então sempre tentando surpreender os nossos clientes, lá no banco. Mas depois chegou o momento em que não era isso mais, que estava me fazendo feliz, Então foi quando nós dois conversamos o que a gente poderia estar fazendo até para o futuro nosso, E aí, Deus nos presenteou aí com esse terreno, com essas ideias que o Paulo Maia trouxe para nós. Eu chamo ele de Paulo Maia, meu esposo, que ele trouxe para nós, com toda essa expertise dele. E é o que a gente tem hoje, os nossos chalés, o Chalés Vila Caravaggio, que é o que a gente cuida com muito carinho, é o que a gente coloca ali toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, e é o que a gente faz com que os nossos clientes se sentem acolhidos, E cuidados. E foi difícil sair lá do banco para estar agora nessa outra situação, onde a gente vê que você se dedica inteiramente, né, Sabrina? Porque é você que responde ali, cliente por cliente, é você que dá todo o comando para o cliente. Exatamente. Então, não foi fácil. Vamos lá, foi fácil sair do Banco Itaú, porque já estava naquele momento em que eu precisava de mudar.
né? Então, essa transferência ali pro Chalés La Caravaggio foi bem suave. A gente foi trabalhando junto, eu fiquei no Banco Itaú e no Chalés durante 2 início, anos. né? 2 anos depois que eu saí do banco. E esse atendimento ao cliente direto, né? Eu e o Paulo, a gente sentou, conversou sobre isso. Eu que faço total. Então, assim, a gente preferiu ter esse cuidado, né? Então, todo cliente que chega para conversar é comigo que conversa. Com a Sabrina Maia ali. Não é com robô. Não é com robô. É com a Sabrina do Chalés La Caravaggio. Então, eu tenho todo aquele cuidado de entender o momento do cliente, de tentar mostrar para ele qual que seria o melhor chalé para ele, a melhor fase para ele, sabe? As decorações que a gente tem. Então, assim, eu cuido com muito carinho. E é bacana que eu tenho esse feedback deles. É o que faz com que cada dia mais eu queira mostrar e dar esse carinho para eles. Faz toda a diferença, né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho novamente, tá? Surgiu a ideia, vocês compraram o primeiro terreno e vocês imaginaram que fosse chegar assim... Não foi rápido, mas ao mesmo tempo foi rápido. Vocês começaram com quantos chalés ali? Foi rápido, tá, Lília? Não, pois é isso que eu tô falando. Nem a gente esperava que fosse tão rápido. Quando a gente criou o projeto, a gente falou assim, daqui a 10 anos, acho que a gente vai começar. A gente começou em 2 anos. Então, para você ver como é que foi rápido. E aí eram 5 chalés, de repente... 5 chalés. A gente também aproveitou o nosso conhecimento de hotelaria, a gente percebeu que iria ter essa demanda reprimida mesmo. A gente claro que não tinha uma bola de cristal para saber quando que seria com a pandemia. E a gente falou, vamos começar esses 5. Quando essa demanda reprimida foi para a rua, aí a gente estourou. Aí o chalé ficou pequeno. E aí a gente vamos fazer mais 5. Então, a gente também foi fazendo todo o recurso que a gente recebia, a gente também reinvestia no negócio. E a gente fez mais 5, são os chalés superiores. E por aí vai. Aí veio o Chalé Bus, que é o nosso queridinho, que é a nossa paixão ali. Aí depois veio mais 2 chalés e agora finalizando os barris que são coisa de... Agora, é importante a gente ressaltar aqui que cada detalhe ali do chalé foi pensado com muito carinho, sabe? Com muito cuidado, já que o Paulo também conhece, né, essa área muito bem. O que surpreende o hóspede? O que ele busca em uma hospedagem de experiência ou então em uma hospedagem que vai encantar? Então, a gente procurou colocar ali no Chalés La Caravaggio cada detalhe. Pensando em surpreender os nossos hóspedes. Mas a gente percebe isso. É só entrar no chalé que você começa a olhar os detalhezinhos, você vê que ali teve realmente muito cuidado e muito carinho, né? Sim. Agora, voltando lá, eu lembro que a primeira vez que eu fui, é bacana eu estar conversando com vocês, conhecendo o trabalho de vocês, né? Porque eu como é que se diz? Eu tenho esse feedback, eu tenho essa experiência já com vocês. Quando foi a primeira vez que eu me hospedei, eu recebi da Sabrina aquele relatório completo, né? Como chegar, como entrar, como fazer, que é o trabalho, né, da Sabrina. Automatizado. Eu falei, caramba, eu acho que vocês foram os primeiros do Espírito Santo. Me corrija se eu estiver errada. Somos pioneiros. Porque a gente via isso em outros estados, em outros países, inclusive no Airbnb, né? A fechadura toda eletrônica, né? E aí eu falei, olha a sacada deles. A gente está começando a viver num momento com falta de mão de obra, com falta de gente para trabalhar. Isso é um fato, todo mundo que está no negócio sabe disso. E aí vocês lá atrás já vieram com essa inovação. Quer dizer, reduzindo a mão de obra, que está escassa, de fato, cada vez mais, automatizando o chalé de vocês. Isso, porque nós dois também, quando nós inauguramos esses chalés, a gente teve que pensar nisso também. Porque nós moramos em Vitória e trabalhávamos em Vitória, né? E a gente tinha um negócio em Santa Teresa, 1h30 da nossa casa, né? Então, tudo a gente fez realmente pensando, o hóspede vai chegar no chalé, mas ele não vai ter alguém que o receba, mas ele vai se sentir acolhido e ele vai saber fazer tudo ali. Então, foi onde a gente se programou para fazer um vídeo de cada coisa que tem ali dentro do chalé. Então, você recebeu o vídeo de como ligar a banheira, como colocar o ar na temperatura quente, como ligar a lareira, como utilizar a cama ali com massageador. Então, assim, foi no detalhe, para ele, mesmo que ele não seja recebido por alguém, ele se sinta recebido. Porque era o que os hóspedes falavam comigo, Sabrina, você não está aqui, mas a gente sente que você está aqui. E foi o que a gente passou para eles, entendeu? E muitos hóspedes falam assim, vou implantar esse processo na minha empresa. Quero implantar esse, porque é um passo a passo, e é um beabá muito bem feitinho para que não tenha dúvida.
Então, assim, os clientes ficam encantados realmente com esse atendimento. Mas vocês começaram com um diferencial mesmo no estado. Ninguém, eu acho que também não tem mais ninguém que tenha implantado isso, que eu saiba, porque eu sou rodada, né? Eu sou rodada e eu vou conhecendo tudo. E assim, até onde eu sei, só vocês têm esse sistema. Onde o hóspede recebe tudo mastigado ali, com a senha, entrou, quer dizer... A gente percebe que hoje a gente também é muito copiado. Em algum momento a gente também copiou, vindo de fora, Sim. outras ideias, mas a gente percebe que a gente é muito copiado. Isso vai acontecer de maneira natural. A gente só tenta implementar no nosso negócio aquilo que é nosso mesmo, aquele temperinho da Sabrina ali, do atendimento, do conhecimento do produto, mas hoje eu acho que acredito que alguns já estão fazendo no estado. E é muito bom. Acho que a gente, por ser referência, por ser pioneiro, isso é muito bom. Claro. Agora, dentro da experiência, eu não vou nem falar dos hóspedes que você viveu nos anos todos, Paulo. Vou falar da experiência de vocês hoje. O que vocês sentem que o hóspede mais fica encantado em relação ao empreendimento de vocês? Qual o maior diferencial que vocês têm junto aos clientes? Lília, eu posso falar porque eu que atendo. Eles falam do atendimento mesmo. De como, por mais que... Já ouvi vários feedbacks de... Sabrina, eu gostei por causa de valor, de preço, eu iria... Mas por você, eu vou pro chalés. Porque o seu atendimento não tem como eu deixar de ir. Então, assim, por causa do atendimento. Acho que a primeira coisa mesmo é o atendimento. É a forma como... você não está lá presente, E eu não estou presente. É a forma como realmente eu recebo. Cada cliente que chega para conversar comigo é um cliente especial. Cada cliente é único. Então, assim, aqueles que voltam, por mais aqueles que voltam, eu falo, que bom que você retornou, que bom que você já conheceu nosso chalé tal e tal, agora tá na hora de você... Então, ele fala, caramba, você sabe de tudo. Então, eu tenho esse comprometimento comigo mesmo, de saber quem é que está vindo conversar comigo, e se é aquele que está retornando, eu falo isso tudo para ele, que ele fala, caramba, eu sou mesmo conhecido, eu sou mesmo cuidado, sabe? Então, o atendimento é a primeira coisa. E a segunda coisa mesmo é o chalé em si. Então, assim, quando a pessoa, igual você falou, a pessoa dentro do chalé, ele já se sente abraçado. A gente já recebe os hóspedes ali com as luzes acesas, né? Aquelas determinadas luzes. Então, a gente já não chega tentando acender um chalé quando ele chega à noite. Então, ele já se encanta com isso. A gente pensa no detalhe mesmo. O próprio mimo também, sim, né? Do licorzinho. Tem o bem-vindo ali com o licor ali da região, que as pessoas perguntam qual que é, querem levar para casa. O nosso cheirinho único, que a pessoa abre a porta e fala, que cheirinho. Todos os nossos chalés têm o cheirinho. Mesmo, né? É o mesmo cheirinho, mas é dos chalés Vila Caravaggio, é uma identidade nossa. Então, a limpeza, o nosso chalé, todos os chalés possuem banheira. Então, eles falam, Sabrina, como é limpo. A gente olha... o cuidado no banheiro, o cuidado na banheira, que é os lugares que a gente sempre pede para ter mais atenção, né? E eles olham, e eles observam, e eles falam com a gente em relação a isso. Agora, falando da dificuldade da mão de obra, quer dizer, vocês têm poucos funcionários, né? Mas como foi capacitar e treinar esses funcionários para que vocês, mesmo à distância, vocês tenham aí a segurança de que está sendo bem limpo, bem cuidado. A gente fideliza esse colaborador. Hoje, essa palavra fidelizar o colaborador é importante. Então, a gente vem dando treinamentos, a gente está com eles muito próximo, mesmo que não seja lá pessoalmente, mas hoje a Sabrina comanda eles de maneira... para que eles tenham essa postura de serem ativos, de ter atitude para resolver as situações. Então, hoje a gente tem uma equipe muito bacana que a gente consegue... até trabalhar nessa área comercial, nessa área de vendas com tranquilidade, porque a gente sabe que a operação está funcionando. Mas é muita conversa, é muito treinamento, é muita direção. Isso a gente sabe fazer, porque eu fiz isso a vida toda com as minhas equipes. Então a gente não deixa de fazer, a Sabrina com o banco. Só respondendo o que você falou, qual é o nosso maior diferencial? Você acabou de falar, é a Sabrina. Na minha visão, o maior diferencial do Chalés Vila Caravaggio, que ninguém tem, você pode me copiar em tudo, mas você não tem a Sabrina, que ela é aquela pessoa que realmente é a parte do encantamento do nosso negócio. Não adianta ter a banheira, não adianta ter o barril, não adianta ter o ônibus se a gente não tem uma pessoa como a Sabrina ali na frente. Tá? Então, para mim, ela é o maior diferencial. Que coisa mais linda, Sabrina! Olha! Mas ele fala isso todo dia para mim. O tempo todo. Amém! Agora, vamos lá, pessoal, quantos anos vocês juntos já?
20 anos. Vai fazer 21 anos. agora. Ah, que coisa 2 linda. filhos, Paulo e Davi, Sempre 13, apaixonados, 17. sempre colocando a família em Isso aí. primeiro lugar. Deus, Isso. família. Deus, família, né? Nós dois. Coisa linda. Muito bom, muito bom. E assim, é um desafio você trabalhar com a sua esposa. Com certeza. Mas assim, a gente criou alguns hábitos, algumas rotinas, né? Então a gente respeita essas rotinas, é como se fosse uma empresa. Às vezes a gente fica o dia todo até sem se falar, porque cada um tem a sua função dentro do negócio. Eu tenho essa parte de mídia social, essa parte mais comercial, ela tem a parte mais do atendimento, mas a gente consegue se encontrar em alguns momentos do dia para debater o que tem que ser feito. A Sabrina também é uma aprendiz na área de hotelaria, então ela escuta muito, ela está desenvolvendo muito esse lado dela profissional e eu fico muito feliz em contribuir de alguma maneira com isso. Agora, Paulo, você que veio com essa experiência na hotelaria, né, em diferentes modelos de hospedagem, Perfeito. O que você acha que hoje é fundamental, assim, falando do Espírito Santo, né? Vamos esquecer aí fora, vamos falar da nossa divisa. Sim. O que você acha que a gente precisa, de fato, fazer para melhorar essas experiências de hospedagem? O que a gente tem de positivo como um todo, ou regional, ou montanha, ou Vitória, enfim. Agora, o seu parecer técnico, como profissional mesmo. Eu acho que o Espírito Santo está vivendo um momento muito especial no turismo. Eu acho que as gestões, né, públicas e privadas estão se unindo nesse momento, eu acho importante. O governo do estado, agora o seu Valdeir assumiu agora o Contures, que vem com muitas ideias. O seu Valdeir é um case de sucesso, com certeza. Além de um ser humano fantástico. Tive com ele agora há pouco tempo, a gente conversa muito. Então, eu acredito que a união desses atores, desses principais atores, vai fazer com que o turismo do Espírito Santo desenvolva. E, além disso, o Sebrae vem dando uma olhada com muito carinho para o turismo de experiência. No ano passado, nós participamos de 4 consultorias do Sebrae, investindo muito nessa área de turismo de experiência. A gente tem o Bus, que é uma experiência de hospedagem, a gente tem os barris, os nossos chalés mesmo, por ter tijolinho ecológico, por ter lareira, por ter cama com massageador, é uma experiência de conforto. Então, a gente acredita que o turismo de experiência cada vez mais vai crescer no Espírito Santo. A gente vive, não estou falando do estado todo, mas talvez os principais consumidores vivam em selvas de pedra. Sim. Né? E essas pessoas, elas querem respirar o verde, elas querem a natureza, elas querem uma hospedagem que são acolhedoras, porque também eu não estou falando que a hospedagem ela tem que ter a banheira para ser a melhor, ela tem que ser acolhedora. Como eu falei, não adianta se você não tiver um profissional ali, uma pessoa para te receber bem. E aí eu acredito que esse conjunto aí vai fazer o turismo do Espírito Santo decolar. Eu estou muito confiante, depois de muito tempo. Esse momento que a gente vive, de né? muito tempo, acho que esse momento é muito positivo. E eu estou apostando realmente nesses atores, que é o governo do estado, o Sebrae, o Contures e os principais convênios, órgãos de turismo do estado do Espírito Santo. Você acha, então, que o nosso grande diferencial hoje, falando inclusive especificamente na hospedagem, é que nós podemos ter esse diferencial de hospedagens de experiência? Sim, isso aí. Acredito muito nessa linha. Claro que a gente está falando de vários tipos de hospedagens, né? Você acabou de falar do Natureza ecológica. Natureza ecológica. Que tem uma reserva, inclusive. Que ele aposta nisso. A gente aposta já na nossa hospedagem de experiência com barril ou com bus. E tem outras hospedagens em várias regiões, tanto de sul, Itaúnas, que tem lá aquelas hospedagens que vai atender um público que gosta ali da natureza, que gosta do pé no chão, ou pé de serra, que fala forró. Então, assim, a gente aposta que o Espírito Santo tem hospedagem para todos os bolsos e para todos os gostos. Agora, falando com o Paulo Maia, da diretoria do Sindhotéis, como que o Sindhotéis articula, exatamente falando na melhoria das estruturas e especialmente da mão de obra da rede hoteleira? Então, muito boa essa pergunta, porque o Sindhotéis hoje vem desenvolvendo várias ações, principalmente internas, como o Leader School, que apresentado pelo Márcio, né? Márcio Azevedo, que é um brilhante palestrante, brilhante treinador, foi um grande jogador de basquete, seleção brasileira, e esse cara está inserido dentro do Sindhotéis, treinando e capacitando os colaboradores da hotelaria capixaba. Isso já é um grande fato.
A gente também, além disso, tem parcerias com os conventions ou com as prefeituras, que a gente vai até a prefeitura, até a cidade, dá treinamento para os hoteleiros que estão ali para desenvolverem suas atividades, desenvolverem suas formas de atendimento, desenvolverem suas formas de recebimento, porque às vezes a pessoa acha que é só abrir o meio de hospedagem e esquece o que vem tudo ali por trás de parte operacional financeira e a parte de gestão de pessoas. Então, o Sindi Hotéis se coloca muito nessa posição para contribuir para que a hotelaria capixaba, os meios de hospedagem, continue evoluindo e elevando cada vez mais o atendimento. A gente já ouve falar, graças a Deus a gente não escuta mais, né? O capixaba não sabe atender. Não, isso não existe. E a gente tem que mudar, tirar inclusive essa fala da boca do capixaba. Hoje, posso falar, a hotelaria capixaba atende muito bem. A hotelaria capixaba, estou para te falar que está entre as melhores no Brasil, em atendimento, em postura, em compreender o que o cliente quer. A gente viveu muito naquele turismo corporativo, que era aquele turismo bom dia, boa tarde, boa noite, subia. Hoje, o turista de lazer, ele te dá boa tarde e fica ali no balcão perguntando: como é que eu faço para chegar até o convento? Como é que eu faço para chegar até o shopping? Como é que eu faço? E aí demanda tempo, demanda conhecimento, demanda profissionalismo, porque você não pode desfazer daquele turista, você não pode destratar, você não pode deixar ele sem as respostas. Então, acredito que a hotelaria hoje está muito bem amparada com os profissionais de frente e vai desenvolver, tá? Não estou falando que tá bom, não. A gente vai desenvolver cada vez mais, mas a gente que viaja muito, como você falou, a gente está na estrada, né, Lili? A gente percebe que a gente está muito evoluído e com certeza está entre os melhores aí no Brasil. Mas isso é fato, né, Sabrina? A gente tem que parar de verbalizar isso, porque não é o que o turista fala. É isso aí. Quando você vai ver, né, nos sites, o próprio Reclame Aqui, enfim, me cite agora, me lembre os sites que fazem as reclamações. O Google, que enfim, o TripAdvisor. O TripAdvisor, é isso que eu queria lembrar. Você não ouve os turistas que vieram para cá reclamando de atendimento. Você ouve capixaba falando que a gente não sabe atender bem. Eu vou até te falar assim, turistas, dessa minha última experiência na Isla Vieira, ali na Praia de Camburi, os turistas querem morar em Vitória. Não é? Ficam apaixonados, encantados. Linda, limpa, com segurança, né, com atividades turísticas diversas. As pessoas querem morar. As pessoas não desmerecem a gente. Às vezes o capixaba mesmo que desmerece, né? Mas assim, posso te falar, a hotelaria da Grande Vitória, a hotelaria de todo o estado está sendo bem representado. O Sindi Hotéis está bem firme em todos os propósitos de elevar esse nível de atendimento, esse nível operacional, esse nível financeiro de todos esses meios de hospedagem, porque é importante cada vez mais para o desenvolvimento do estado. E isso também vem colaborar com esse desenvolvimento que o governo do estado, junto com o Sebrae, junto com o Tours, está colocando para o nosso turismo desenvolver. Agora, eu quero aproveitar um momento, assim, só saindo um pouquinho, né, de vocês, ainda se mantendo aí no Sindi Hotéis, quais são as vantagens hoje? Você que já esteve do outro lado, inclusive, né? Você esteve do outro lado também como gestor, gerente, enfim, hoje você é um empreendedor, você é proprietário, né, do seu negócio de hotelaria. Quais são as vantagens de um empreendedor da área de hotelaria, dele se filiar ao Sindi Hotéis? Então, a principal vantagem, eu acredito que essa área de treinamento, hoje, para o Sindi Hotéis, o Sindi Hotéis está com esse olhar muito forte para a área de treinamento. Capacitação, né, de melhorias contínuas, essa área operacional, o Sindi Hotéis está muito forte nisso, e principalmente na área jurídica. A gente hoje, juridicamente, é a parte mais fragilizada, todos sabemos, a parte do empreendedor, a parte mais frágil, e você tem um suporte jurídico que vai te alimentar com muitas informações e não te deixar fazer coisas que não são saudáveis para o seu negócio, que vão te proteger. Então, assim, o Sindi Hotéis hoje, o empreendedor, o motel, o pequeno meio de hospedagem, o hotel que se filiar ao Sindi Hotéis, ele vai ter esses benefícios, que parece que é pouco, mas são muitos. Muito. Nós mesmos, que já estamos nessa lida há muito tempo, a gente está recorrentemente em contato com o jurídico, ou recorrentemente em contato com a parte de operações, a parte de atendimento, para melhorar e elevar cada vez mais o nosso nível. Como eu falei, quatro consultorias que a gente fez do Sebrae, a Sabrina fez um treinamento do Sindi Hotéis, esse de Leader School, que é fantástico, é uma ideia que vai ter continuidade por muitos anos dentro do Sindi Hotéis. Então, aquele meio de hospedagem que está em dúvida,
pode se filiar ao Sind Hotéis, que com certeza vai ter os melhores resultados, vai elevar o seu nível financeiro, o seu nível de operação, seu nível de atendimento e, no final, aquilo que todo empreendedor quer, que é o lucro no final. Que bom, maravilha. Informação importante. Agora, voltando para o chalés Vila Caravaggio. Amo. Já são quantos? Nós temos 18, tá ficando mais um ônibus pronto, 19, mas deve chegar às 20, 22. A gente vai chegar aos 22 esse ano ainda. Esse ano. Posso falar das outras pipas? Dos Pode, barris? Pode É porque sim. eles fizeram, gente, barris deitados. Aí agora farão em pé. Isso aí. Diretamente do Rio Grande do Sul, tchê. Estive em Caxias agora, fui lá fazer essa visita técnica e acabei comprando 2 pipas. São pipas em pés, que tem mais de 50 metros quadrados, Que porque legal. são 2 andares. Mas assim, a gente traz mais uma novidade, né, para Santa Teresa no sentido de oferecer uma experiência. Além disso, vai ter a pisa da uva no chalés Vila Caravaggio. E essas pipas vêm com cheiro de vinho, né? Porque de fato armazenaram vinho. Não, mas elas são limpas, elas tem muita curiosidade através da pipa, né? Eu percebi lá. Essas pipas estão acabando, porque as empresas estão trocando essas madeiras pelo aço inox. E assim, a gente está aproveitando essas últimas oportunidades. Mas são muitas curiosidades que vêm com a pipa e essas curiosidades vão vir junto com a nossa. A gente vai trazer muita história com essas pipas, de onde que elas vêm. São pipas que já estão 80 anos já em trabalho e a gente vai trazer muitas dessas novidades para dentro do nosso negócio. Vocês vão trazer de Bento, Garibaldi? Nós vamos trazer de Caxias. Farroupilha. O Paulo ficou hospedado em uma, né? Que completa também, tem a banheira. Isso. Ele gostou demais. Não, gostei. Eu acho que vai ser mais um ponto alto para o chalés Vila Caravaggio. Aí vai ter o barril deitado e a pipa tradicionalmente. Isso aí. Quais serão os nomes das uvas das próximas uvas? Ainda não. Que agora vocês têm. A gente tem o Primitivo, Merlot, Malbec, Carmenere e o Cabernet Sauvignon. Isso aí. Vem um Pinot aí da Eu vou deixar essa lotada. Eu já vou mandar homenagem a Lili. Vou ela dançar. Maravilhoso. Já vai ter esse nome. Pode deixar gravado. Pronto, um deles vai ser Não, e a gente pode, inclusive, falar que em breve o turista vai poder não só se hospedar, mas também viver uma experiência única. Relacionada à uva também. Só um parênteses aqui, que eu até gostei da ideia desse Pinot que agora vai ser da Lilian. O segundo, a gente colocar uma enquete. Eu acho. Para escolher. Isso, para nossos seguidores escolher. Gostei da ideia. Já ajuda aí da galera que é fã, né? Porque a hospedagem, gente, aproveitando esse espaço aqui, vale muito a pena conhecer, que seja no chalés normais, né? Que não são normais. Normais que não são nada de normais. Ou que seja no bus, que agora tem outros ficando pronto, tá né? ficando pronto. O vermelho. Segundo, mesmo padrão do mesmo padrão. Que é muito legal também, né? O que vocês conseguiram fazer ali, o luxo dentro daquele ônibus. Isso aí. O ônibus é o nosso queridinho, né? A gente é apaixonado no ônibus. A gente tem um cuidado com esse ônibus. E tem uma história atrás da compra desse ônibus. Que foi tudo assim, eu queria comprar um ônibus. Memória afetiva de Isso, e a gente falou, eu decidi lá no Rio, e aí consegui um amigo para trazer um ônibus, e a gente foi lá. Então, assim, tem muita história, esse ônibus veio rodando até chegar aos chalés Vila Caravaggio. Uau, veio funcionando então. Que ano que é o ônibus? Esse é um 84, um Mercedes O364. O vermelho ainda mais antigo, é um Mercedes O362, 1972. Uau! Então, assim, tem muita história. E os clientes, é engraçado, né? Os clientes chegam lá e falam assim, eu pedi minha esposa em casamento no ônibus. Eu pegava esse ônibus para ir para a escola. Então, tem muita memória afetiva também dos clientes que usam. E o principal são as crianças. As crianças amam, né? Elas entram e já querem dirigir o ônibus. Então, as crianças, o casal que quer levar as crianças para uma diversão é o Chalé Bus. E nem era foco criança, né? Não era. Mas aí o turismo é legal por isso, né? Ele vai te direcionando e você vai descobrindo essas etapas. E aí, hoje, o nosso foco é casal com criança lá. E como tem um fogo de chão ali fora também, né? Então, os pais com as crianças ali, você tem que ver os vídeos que mandam pra gente. As crianças ficam empolgadíssimas. Dá pra fazer até marshmallow, fogo de chão. Exatamente. Agora, falando em Santa Teresa, Paulo, quantos anos vocês estão lá mesmo? Compramos em 2019. Como é que vocês estão vendo acontecer esse movimento todo, né, do turismo de Santa Teresa?
Importante também, Santa Teresa, pós-pandemia, é uma outra cidade. Sim. A gente percebe que está amadurecendo, o empreendedorismo na cidade está amadurecendo, o empresário está amadurecendo. É a primeira cidade colonizada por italianos no Brasil. A gente tem que cada vez mais enxergar que esse é o principal produto, que é a cultura italiana, são as danças, é a história da cidade, porque aí sim, eu e a Sabrina e os outros milhares de empresários que tem ali vão poder usufruir dessa cultura italiana ali como empreendedores. Eu acredito que a cidade também vem desenvolvendo com uma gastronomia cada vez mais diferenciada. Como você falou, nós fomos os pioneiros, cada vez mais está chegando hospedagem de excelente nível, e isso faz com que a cidade cresça cada vez mais. Fazeres, o que fazer, museu, cachoeiras, então a gente acredita que está chegando um momento muito saudável para a cidade de amadurecimento e cada vez mais vai crescer. Percebo que a parte política, a parte pública está entendendo esse momento e está desenvolvendo junto com a cidade. E agora o Chalés La Caravage vai trazer o que mais? O que mais de novidade? A pisa da uva. A pisa da uva. A pisa da uva é um produto que a gente quer trazer essas tradições italianas para dentro do nosso negócio, mas apresentando para toda a cidade, para todos os turistas. A gente está estrategicamente numa posição dentro do circuito Caravage, de passagem. A gente acredita que a sanfona, a música, a alegria, as tinas para você pisar na uva, acho que isso aí vai trazer muita visibilidade para a cidade, tá? E para o nosso negócio, claro. Então, assim, acho que vai se tornar um produto diferenciado ali. E logo, depois todos vão querer fazer, né? vão fazer também. Uau, sensacional, já imaginou? É isso aí. Até para ter uma roupinha italiana lá. Sim. A ideia é um bom copo de vinho. A gente fez essas experiências, a gente foi em outros lugares fazer, a gente trouxe essas ideias para cá, porque a gente percebe que falta um pouquinho disso ainda nesse desenvolvimento cultural da cidade. E a gente vai, de alguma maneira, criar essa atração para que os outros também façam. Tem muitas ideias surgindo na cidade. Está faltando um pouquinho dessa atração. Aí a gente entende que vem a mão de obra, que é um dificultador, né? Vem a logística, que pode ser um pouco dificultador, mas a gente, como fala, né? A gente está ali entre a loucura e a sanidade. Tem que ser os primeiros, vão ser os primeiros, e os outros virem junto, né? E a gente acredita que eles vão vir. É bom que coloca a régua lá em cima, né, Sabrina? Exatamente. Isso aí. E você estimula novos investidores e novas experiências. E a gente já sentiu, a gente sabe que a gente é referência, muitas pessoas nos procuram, as pessoas querem saber o que a gente está fazendo, como é que a gente pode ser um colaborador. Agora tem passeio de Jeep lá com uma empresa, então elas querem saber qual é a nossa opinião, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode ajudar. E esse é o nosso papel, a gente quer que Santa Teresa cresça todo mundo cresce junto, né? Essa é a ideia. Como flui, né? Falar de turismo, falar de que a gente gosta, né, Sabrina? Agora é falar de turismo. Não é? Sabrina tá falando de dinheiro, de banco. Só de Pix. Que delícia. Pix, agora tá falando Pix, seguro, mudou da água para o vinho. Literalmente. Coisa boa, gente, ter vocês aqui. Assim, a experiência de se hospedar com vocês, realmente, ela é especial, ela é maravilhosa. Tem todo um diferencial também chamado Sabrina. Sim, perfeito. Se todos tivessem uma Sabrina, né, Sabrina? Tudo resolvido. Mas já que não tem, né? Vamos tentar aí melhorar. E eu tô cuidando dessa, não vem ninguém tirar. Não é? Fazer esses cursos também que o Destino de Hotéis oferece, quem é do ramo de hotelaria, e vamos nivelando a nossa régua de atendimento, de qualidade, cada vez mais em cima, e parar com esse papo de que, capixaba não recebe bem, o atendimento é ruim. Não é, não. Estamos melhorando muito a cada dia. E eu vou só fortalecer. Santa Teresa é uma cidade acolhedora, assim, de maneira extrema. As pessoas gostam de receber o turista, as pessoas gostam de estar na rua para conversar. A gente tem esse lado muito positivo de Santa Teresa, que é a cidade do Augusto Ruschi, que é a cidade do verde, da Mata Atlântica, da preservação, das cachoeiras. E eu acho que isso favorece a gente lá em Santa Teresa. Aí junta essa comunicação nossa, essa forma de atender. Eu acho que isso aí só brilhanta cada vez mais o turismo de Santa Teresa. É a descendência italiana, né? Assim, o italiano fala que faz para comer, o que sobra é lucro. É isso aí. É isso aí. O italiano gosta de comer bem, gosta de se divertir, de dançar e de receber bem também, que é o que acontece em Santa Teresa. Perfeito. Obrigada por hoje, tá?
Nós que Sabrina, agradecemos. Paulo. Deixamos o obrigada. convite para todos que quiserem ir em Santa Teresa, no Chalés Vila Caravaggio, e querer ver se realmente esse atendimento é especial. Não é? Fala com a Sabrina. comigo. Mas não Só falar com a Sabrina. Só falar com a Sabrina. Obrigada, gente. Obrigada, Deus abençoe Obrigada todos. mesmo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Sabrina, Maia, Isso por aí. passar essas experiências aqui pra gente. E o próximo episódio falaremos sobre turismo religioso, que é algo, né, que vem se desenvolvendo aqui no Espírito Santo também, que a gente acredita muito nele e que pode nos trazer muitos bons frutos. Isso aí. Por hoje, então, obrigada. Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio, Deus gente. abençoe. Tchau, tchau.